Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. Pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz, todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos por tua santa e preciosa palavra, que hoje mais uma vez finca em nossos corações o machado que faz a gente repensar nossa própria vida, que faz a gente repensar que todas as mudanças devem começar em nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a lidar com as nossas máscaras, não aquelas que fazem parte das nossas múltiplas vocações na esfera pública, mas aquelas máscaras de falsa piedade, aquelas máscaras de falsa justiça, aquelas máscaras de falsa religiosidade, de falsa espiritualidade. Que o Senhor hoje fale aos nossos corações mais uma vez, e que a tua palavra transforme tudo de dentro para fora, para louvor, honra e glória do teu Filho Jesus. Assim oramos, em teu nome. Amém. Você já viu o caso de pessoas que descobrem que sua fortuna, seus bens, seus recursos financeiros não são capazes de imunizá-las, de blindá-las, de protegê-las, por exemplo, de um câncer? Pois o câncer, como uma doença terrível que é, não se importa se uma pessoa é rica ou pobre, não importa qual classe social pertença, não importa a sua cor, não importa a sua instrução, sua cultura, não importa se é mais novo, se é mais velho. Há uma imparcialidade no câncer, que toca qualquer pessoa em qualquer circunstância. Hoje a gente vai falar de uma doença tão terrível quanto o câncer. Ela é uma doença que também não escolhe rico e pobre, não escolhe cor, não escolhe posição cultural, social, não escolhe se é novo ou se é velho. Vamos falar da doença moral, aquela doença que atinge todos os seres humanos, de todas as classes. Em especial, vamos falar hoje sobre uma doença que não se importa se a pessoa é religiosa ou não, se a pessoa conhece o Evangelho ou não,
se a pessoa é membro de uma igreja ou não. Vamos falar hoje de uma doença da qual nenhum de nós possui imunidade. O texto que nós acabamos de ler, ele é rico por diversas razões. Mas a primeira razão pela qual o texto de hoje nos desafia é exatamente pelo poder que ele tem de falar ao coração, em primeiro lugar, aqui e hoje, neste lugar, a religiosos. Hoje, este sermão, diferente do sermão da semana passada, que pode muito bem se dirigir a não religiosos, se dirige hoje a religiosos. O capítulo 1, do versículo 18 ao 32, é um capítulo em que Paulo está preocupado em descrever, em primeiro lugar, nos primeiros versículos, a humanidade que inverte a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, e que depois se concentra em descrever a maldade e a imoralidade dos gentios, dos gregos, descrevendo sua idolatria, que em vez de adorar o Senhor que criou os céus e a terra, adoram uma imagem de escultura, adoram aquilo que não tem a dignidade de Deus. E por isso são entregues às suas próprias paixões, e essa é a punição de Deus. A punição de Deus é fazer com que eles mesmos sejam entregues aos seus desejos, sem absolutamente nenhum freio. Deus não julga o gentio, Deus simplesmente tira o freio que impediria a ele de fazer tudo aquilo que por uma condição moral ele não faria. Deus tira essa condição moral, e ele se entrega aos prazeres, ele se entrega aos desejos, e essa entrega aos desejos desenfreada, sem equilíbrio, desprovida de verdade, beleza e justiça, porque a verdade agora se tornou mentira, porque a beleza se tornou feiura, porque a justiça se tornou injusta. Agora ele se depara com a sua autodestruição, ele está entregue aos seus próprios prazeres e se autodestrói. Esse é o capítulo 1. E quando Paulo fala neste primeiro capítulo, ele se dirige a alguém que não apareceu até então, e que só aparece no primeiro versículo do capítulo 2, que é aquele que está ouvindo o discurso de Paulo, o religioso. Aquele que, ao ouvir o discurso de Paulo, que critica a imoralidade, que critica a vida pecaminosa, este agora está ouvindo e dizendo: é isso mesmo, Paulo, não dá moleza, esse mundo está perdido, precisa sim de um fim nessa desordem moral, precisa colocar um fim nesse pandemônio, precisa colocar um fim nesse mundo caótico, não é possível mais viver a imoralidade que estamos vivendo hoje. Muito bem, Paulo, gostei de ver, arrebenta mesmo com eles, manda para o inferno. E tudo aquilo que Paulo está dizendo, os religiosos estão dizendo: é verdade, é isso mesmo, amém. Só que no capítulo 2, Paulo começa dizendo: portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem. Que homem é este? Não é mais o homem dos versículos 18 e 19, mas é o homem que faz parte daquela igreja de Roma, os cristãos de Roma, aqueles que são religiosos, aqueles que têm a sua formação religiosa no seio do judaísmo, que conhecem as leis de Deus, que cresceram nas leis de Deus, que cumprem as suas regras morais com base na lei mosaica que receberam de ensino, por meio do ensino dos seus pais, e preservam aquela moralidade de geração em geração. É a estes que se converteram à palavra do Evangelho que Paulo está se dirigindo desta maneira tão carinhosa e tão solene, dizendo: portanto, quando julgas, és indesculpável. Ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos.
O Tim Keller faz uma leitura muito interessante de Romanos 1 e 2, e eu concordo com ele. Ele diz que é como se Romanos 1, do versículo 17 ao 32, fosse a mensagem que Deus diria para o filho mais jovem daquele pai, tal como foi narrado na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. É o filho mais moço, é o filho que se entrega aos seus prazeres, é o filho que não quer relação nenhuma com o pai, é o filho que pede a herança, é o filho que ao pedir a herança está tomando o pai como morto, é o filho que trata a Deus como morto, é um niilista, é um nietzschiano, é aquele que simplesmente está dizendo não creio mais em Deus, e aliás, eu não me importo contigo, mas eu quero todas as bênçãos que o Senhor deu. Então aquele pai dá tudo para aquele menino mais moço, aquele pai derrama a sua graça mesmo para aquele menino que não merecia, e aquele menino desfruta de tudo, porque aquele pai simplesmente tira o freio, e ao tirar o freio, aquele menino se entrega aos seus desejos, e esta é a maior punição para o homem iníquo. É o fato de que Deus não o castiga, o seu castigo é simplesmente Deus permitir que ele faça com ele o que ele quer fazer, que ele faça com o seu corpo o que ele quer fazer, que ele diga, meu corpo, minhas regras, faço do meu corpo o que eu quero, faço da minha vida o que eu quero. Este é o maior, digamos assim, é a maior punição que o homem poderia receber, ele mesmo desejando fazer tudo para o seu próprio prazer. E é o que acontece, aquele menino se entrega às suas disposições, aquelas disposições que Paulo traça com muito cuidado no primeiro capítulo de Romanos. E aquele menino, quando se vê, perdeu tudo, está miserável, mas há algo maravilhoso que acontece ali. E por vezes, quando a gente lê aquela passagem, a gente esquece e não nota a preciosidade do momento em que aquele menino, no meio daquela lama onde estavam os porcos, e ele ali alimentando os porcos e sentindo o desejo de comer e comendo a comida dos porcos, lembrou do seu pai, lembrou que na casa do seu pai os seus criados não precisavam passar por tudo que ele está passando, que a maneira pela qual ele quis conduzir a sua vida segundo os seus próprios padrões o levou a sofrer ainda mais. Em contrapartida, a sua reação é incrível. Ao lembrar do pai, ele faz uma oração dizendo, Pai, eu não pequei contra ti, eu pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. É desse jeito que eu vou falar com meu pai hoje. E então ele decide voltar para a casa do pai. Note você que a oração dele é muito simples, a oração dele é bastante significativa. Ele diz, Pai, não pequei contra ti, pequei contra o céu. Era um menino que foi criado debaixo da lei, sabia o que a lei dizia, sabia o que honra ao pai e à mãe, e ele sabia que ao desonrar o seu pai, pedindo a parte da herança, ele estava desonrando o seu pai, e ao desonrar o seu pai, ele não estaria somente pecando contra o seu pai, mas sobretudo estaria pecando contra Deus. Mas ele volta, e o pai o recebe, dá um beijo no seu rosto, dá uma festa para ele, e aí o capítulo 2 de Romanos aparece. Chega um menino mais velho, é o religioso, ele tem as regras na mão direita e na mão esquerda, ele sabe os mandamentos como ninguém, ele sabe o que diz a lei de Deus, ele sabe os mandamentos do Senhor, ele sabe como deve se comportar um homem de bem, ele sabe os padrões éticos, todos, ele sabe a conduta, ele sabe o protocolo religioso, ele sabe o que deve se falar, o que não deve se falar, ele sabe se comportar em casa, porque ele é um religioso. Mas quando ele vê a festa que o pai deu para o filho, ele não quer participar de tudo aquilo. E quando o pai vai atrás do menino, para dizer, meu filho, seu irmão está aí, por que você não vem aqui festejar conosco? Ele começa a falar impropérios e a julgar o seu irmão. E logo em seguida dizer, mas a mim o Senhor nunca me fez nada, mas este, que gastou toda a sua fortuna com as meretrizes, este o Senhor deu tudo para ele. Será, meus irmãos, que o capítulo 2 não diz respeito ao irmão mais velho como tipo
do homem religioso. Jonas, explica melhor isso. Que tipo de homem religioso? Aquele homem religioso que Jesus apresenta na parábola de Lucas 15 e que Paulo em Romanos ensina muito, mas muito antes de Freud falar da tal projeção. A palavra de Deus já nos ensinava algo preciosíssimo. Ensinava para a gente o comportamento do religioso. E qual é o comportamento do religioso? Condenar nos outros aquilo que perdoa em si. Condenar nos outros aquilo que se perdoa em si mesmo. Condenar aquilo que o outro está fazendo. Mas quando se trata de mim, quando se trata da minha situação, sou extremamente caridoso e misericordioso comigo mesmo. Porque afinal de contas, eu vou à igreja, ele não vai. Eu faço as minhas orações, ele não faz. Eu leio a Bíblia, ele não lê. Eu tenho uma vida religiosa, eu cumpro minhas obrigações, está tudo em dia, minha vida não é um caos, tudo está em ordem. Eu mereço sim melhor deferência, eu mereço sim ser mais aceito por Deus do que Ele, eu mereço sim algo melhor do que Ele, eu mereço uma festa e não Ele. É como se o religioso sempre facilmente condenasse toda e qualquer pessoa que cometesse absolutamente os mais absurdos pecados da vida, sem que ele pudesse perceber os inúmeros pecados que ele comete. Mas quando se trata dos seus pecados, ele é tão misericordioso, tão consciencioso consigo mesmo. É sobre isso, meus irmãos, que Romanos capítulo 2 tem para nos dizer hoje. Romanos capítulo 2 é uma exortação aos crentes, é uma exortação aos religiosos que olham para os não religiosos imorais e acusam e condenam os não religiosos naquilo que pecam, naquilo que também erram. Jonas, como é que a gente pode enxergar isso melhor no texto? Então hoje, a estrutura é bem batista, 3 pontinhos, bem claro, fácil de entender, porque o religioso ele precisa ter as coisas muito bem claras para poder entender bem facilmente o que a Bíblia está dizendo. Os 3 pontinhos de hoje são bem simples. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai apresentar uma crítica da presunção dos crentes, dos religiosos, dos judeus que se converteram ao cristianismo. No segundo momento, que é dos versículos 6 ao versículo 11, numa construção muito bonita que Paulo faz ali da passagem, ele defende o argumento da imparcialidade de Deus, de que Deus vai julgar religiosos e não religiosos imparcialmente, sem conceder a um ou a outro qualquer privilégio. Isso é maravilhoso. Porque o grande desafio da religião está exatamente na consciência da imparcialidade de Deus com relação àqueles que são e àqueles que não são. Sinto frustrar aqueles que achavam que teriam algumas estrelinhas a mais só porque são cristãos diante de Deus no juízo final. Terceira e última parte, do versículo 12 a 16, Paulo vai apresentar 2 conceitos, que é o conceito de juízo e lei. E esses conceitos a gente vai apresentar as primeiras ideias, porque esses conceitos são importantes para a gente tratar do tema que virá a seguir, que a gente vai contemplar só na próxima semana, no próximo domingo. Então são 3 partes. Vamos começar com a primeira parte. A crítica da presunção dos judeus, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Primeira coisa importante. Há um uso retórico de um instrumento retórico chamado diatribe. A diatribe é um recurso da retórica em que o orador, quando usa, cria uma espécie de diálogo imaginário com uma personagem imaginária, a fim de explicar para os seus ouvintes de uma forma muito clara e criativa a crítica que ele está fazendo, não aquele personagem, mas a plateia. Imagine que ele começa criando exatamente esse diálogo com este ó homem. Quem é este ó homem?
Este homem não é aquele que ele foi condenando e dizendo que ele estava exatamente entregue por Deus às suas disposições mentais por causa da inversão da justiça da justiça pela injustiça. Mas se trata aqui dos religiosos. É como se Paulo estivesse falando para um público misto. É como se Paulo estivesse falando para um público em que estivessem ali religiosos e não religiosos. Como se estivesse falando para judeus e gentios, todos eles juntos e misturados. Então, quando Paulo está falando para um grupo e o outro está feliz porque o outro está se danando, Paulo então vira para o outro e diz: agora é você, agora é a sua vez. Eu vim falar com você agora. E essa vez é a dos judeus, a dos religiosos. Há algo muito interessante que Paulo vai condenar aqui, que alguns teólogos chamam de nomismo pactual. Nomismo vem de nomos, de lei, de norma, de regra. É uma regra pactual. E o que é esse nomismo ou regra pactual? Era uma crença que dizia o seguinte: todo povo, e no caso somente o povo de Israel, que tem uma aliança com Deus, só pelo fato de ter uma aliança com Deus, e essa aliança ser representada pela lei de Deus, que é a lei mosaica, eles já seriam e já gozariam de um privilégio diante de Deus, sobre todas as nações, só pelo fato de eles possuírem a lei de Deus. Eles seriam especiais em relação aos outros povos. Eles estariam, digamos assim, numa corrida, numa linha muito mais adiante do que as dos demais. Essa vantagem se deve exatamente pela aliança, pelo pacto. Então eles se sentiam com uma vantagem em relação a todos os outros, porque os outros não estavam debaixo do pacto, porque os outros não conhecem as regras, porque os outros não conhecem a lei de Deus, e porque eles não conhecem a lei de Deus, eles não podem viver debaixo da lei de Deus como eles vivem debaixo da lei de Deus que eles dizem conhecer. Então, quando a gente olha os versículos de 1 a 3, a gente descobre que duas coisas Deus mostra ali, através da palavra que Paulo dirige a estes religiosos. Primeiro, é uma exortação a uma igreja que não consegue enxergar que aquilo que condena no outro é aquilo que ela mesma pratica e realiza. Ou seja, julgas e praticas os mesmos atos. Você julga eles, mas vocês estão praticando os mesmos atos. Segunda coisa importante, o versículo 2 diz que nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade quanto os que praticam tais atos. Ou seja, se por um lado nós temos o povo de Deus que é religioso e que está condenando o povo que não é religioso pelos atos que ela mesma pratica, ela precisa saber que ela está diante de um Deus verdadeiro e que não vai julgá-los com uma espécie de concessão dos seus princípios. Deus não vai abrir mão da sua verdade para lidar com o seu povo, ou seja, Deus não vai fazer o que muitos de nossos pais fazem, passar a mão na cabeça do filho, quando o filho faz um monte de coisas erradas. Deus não vai agir com parcialidade. Deus não vai favorecer os seus filhos, porque os seus filhos têm a lei de Deus. E isso é para a salvação dos filhos de Deus. A grande pergunta é: Jonas, por que tudo isso? Por que Paulo está construindo esse raciocínio? Calma, muita calma nessa hora. Hoje esse parafuso vai dar muitas voltas na sua cabeça até ficar apertado aí. Tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber é que Paulo está chamando a atenção para o fato de que eles estão julgando aqueles que estão cometendo atos que eles também cometem. Como Deus é um Deus de justiça e de verdade, Deus não vai abrir mão dos seus princípios para favorecer o seu povo quando o seu povo comete os mesmos erros. O terceiro versículo ele é interessante, porque ele volta a diatribe, dizendo: e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Preste atenção, Paulo não está falando de salvação, Paulo está falando de julgamento. Paulo não está falando de uma situação em que o que está em jogo é a vida eterna, a salvação, mas o juízo de Deus, o julgamento de Deus.
Então Paulo está dizendo para eles exatamente isso. Pensa que você vai escapar do julgamento de Deus porque você já é eleito, porque você já é salvo. Essa questão nos faz pensar exatamente aquela preciosa distinção que Bonhoeffer fez no livro chamado Discipulado. A distinção entre graça barata e graça preciosa. A graça barata é aquela que simplesmente diz assim: eu sou salvo, eu sou eleito, não preciso mais viver a vida conforme o Evangelho. Eu posso viver a minha vida como um filho pródigo, posso viver a minha vida prodigalmente, porque simplesmente eu sou filho de Deus, eu fui salvo, Ele me redimiu e uma vez salvo, sempre salvo. Então o sujeito que diz uma vez salvo, sempre salvo, simplesmente ele diz: uma vez que eu estou salvo, eu posso fazer as minhas puladas de cerca, eu posso quebrar as minhas regras, porque afinal de contas, no fundo eu sei que Ele vai me perdoar. E é verdade, Deus vai te perdoar, mas não é este o problema. O problema é que você será julgado. O problema é que há um juízo. O problema é que Deus não vai poder ter duas medidas na sua balança. Ele vai julgar tanto santos quanto ímpios. Este é o problema. Um cristão não pode viver uma vida irresponsável só porque ele já sabe que foi eleito e salvo por Deus. Por uma razão muito simples. A fé, e somente a fé, é a base da salvação. Mas o que confirma essa fé, que é a base da salvação, são as obras. É o que ele vai falar logo em seguida. Observe o que diz o versículo de número 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Ou seja, por que você não se arrepende dos seus pecados? Ora, você sabe quem é Deus. Você pecou, não pecou? Pecou, e você pecou como aquele gentio pecou, mas você sabe como funciona com Deus. É só se arrepender, e se arrepender significa mudar de vida, não ser mais impiedoso. Por que você não se arrepende? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para mim hoje, através desse sermão pregado há tantos anos, ele está dizendo para mim e para você hoje: vocês conhecem a palavra de Deus, mas vocês estão pecando como os gentios pecam. Mas só que vocês sabem o que eles não sabem. Vocês sabem que esse Deus de misericórdia há de justificar vocês o tempo todo, por causa da graça de Cristo Jesus, todas as vezes que vocês exercerem arrependimento. A pergunta é: por que vocês não se arrependem? Porque há impenitência entre os filhos de Deus. Por que os filhos de Deus não se corrigem? Por que os filhos de Deus não se corrigem de suas falhas e continuam vivendo uma vida prodigal? Versículo de número 5 conclui dizendo: mas segundo tua teimosia. A palavra de Deus está chamando a atenção para um povo religioso, mas que é teimoso. É capaz de obedecer às regras de Deus, mas é incapaz de obedecer a principal e mais importante de todas elas, que é se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Então esse foi o primeiro quadro. Foi um quadro em que Paulo está dizendo: cuidado, vocês não podem viver uma vida dissoluta, porque a confirmação da fé salvadora de vocês são as boas obras, e vocês não estão realizando a primeira boa obra, que é fé, acompanhado de arrependimento. Está faltando arrependimento. A segunda parte, Paulo vai mostrar a imparcialidade de Deus como elemento que a igreja precisa recuperar. E esse talvez seja o clímax de toda a reflexão de hoje. A imparcialidade de Deus. A imparcialidade de Deus nos humilha. A imparcialidade de Deus nos coloca numa situação absolutamente constrangedora. Porque ela aprova exatamente se amamos a Deus de verdade ou não. Para a gente entender como ele faz isso, há uma, digamos assim, uma construção que Paulo faz muito bonita, que os estudiosos em geral chamam de quiasmo. Um quiasmo é mais ou menos assim, olha como que é. Você tem uma ideia A que está aqui em cima. Essa ideia A que está aqui em cima, ela só vai aparecer no final. Tá certo? Entendeu isso? A ideia A está aqui no início, aí ela volta a aparecer no final. Aí você tem uma ideia B aqui.
essa ideia B aqui, que vem no segundo plano, ela só vai aparecer de novo antes da última ideia. E aí você tem um centro. E esse centro você tem a amarração de toda a reflexão que está sendo feita. Vamos ver como isso aparece aqui no texto? Veja, por exemplo, o versículo de número 6 em diante. Então Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim Ele dará, veja só, Deus dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Observe agora, por exemplo, o versículo de número 11. Pois em Deus não há parcialidade. Imagine que a ideia primeira é esta, e a ideia final é esta. Veja como Paulo vai construir o argumento. Versículo de número 6. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim Ele dará a vida eterna. Então, Ele vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Dará a vida eterna àqueles que fizerem o bem e procuram glória, honra e imortalidade. Essa é a ideia A. Logo em seguida Ele vai dar uma ideia B. Veja a ideia B, o que Ele diz. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Essa é a ideia B. Veja o que aparece logo em seguida. Versículo de número 9. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Então, se a gente tem A e B, logo aqui a gente tem B de novo, contrapondo esse B. E logo em seguida a gente vai ter a última parte, que é o A final, que vai combinar com esse A inicial. Veja o que aparece logo em seguida. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, versículos 6 e 7, ele está em relação com o versículo 10, o versículo 8 está em relação com o versículo 9. Percebem isso? Versículo 7 e versículo 10 dizem o mesmo assunto. E qual é o assunto? É o da retribuição. Deus dará a vida eterna a quem fizer o bem. E os versículos do meio, que um combina com o outro, vai dizer exatamente o seguinte: se você fizer o mal, você vai receber o mal. Há, portanto, um padrão de justiça. E esse padrão de justiça, ele tem como conclusão a tese principal, que é a do versículo 11. Por que que Deus faz dessa forma? Por que que Deus dá vida eterna aos que fazem bem? Por que que Deus dá morte aos que fazem o mal? Porque vem logo em seguida, versículo de número 11. Pois em Deus não há parcialidade, Deus é imparcial. Ao mesmo tempo, alguém poderia dizer: mas Jonas, eu me lembro, eu estava aqui há uns 15 dias atrás, quando você abriu a Bíblia, em Romanos capítulo 1, e você leu para a gente, versículos 16 e 17, e lá você disse para a gente que o Evangelho é a graça de Deus, é aquilo que traz a salvação por meio da fé e da fé somente, porque é por meio da fé que somos salvos. O que mudou? Paulo endoideceu, Paulo mudou de opinião. Paulo agora foi para o lado de Tiago, porque alguns pensam que Tiago está falando uma coisa contrária de Paulo, e a gente já viu isso quando estudamos Tiago, que Paulo não está dizendo nada contrário a Tiago, e nem Tiago a Paulo, eles estão falando de contextos diferentes. Aqui Paulo está exatamente chamando a atenção para aquele mesmo contexto que Tiago está chamando a atenção na sua epístola. Paulo não está falando aqui das obras como elementos que baseiam a fé salvadora. Paulo está falando das obras como um sinal de alguém que já foi salvo. Ele está dizendo que se você foi salvo por Deus, meus irmãos, que se fomos salvos por Deus, as boas obras elas devem ser naturais, de que elas são sinais de que Deus nos salvou. Ele não está dizendo que as obras salvam, mas está dizendo que as obras são os frutos, são os sinais dessa obra salvadora de Cristo Jesus. E por isso é importante a imparcialidade. Por que a imparcialidade é importante? Porque talvez seja mais fácil amar a Deus sabendo que Ele vai dar alguma vantagem para a gente no final da história. Porque talvez seja mais fácil amar um Deus que faça com que as coisas aconteçam de uma maneira mais branda comigo
e de uma maneira mais truculenta com aqueles que não têm a lei de Deus. Essa mania dos religiosos acharem que estão para além do bem e do mal porque possuem a marca, porque são salvos por Deus, talvez pode ensejar essa graça barata que faz com que cristãos que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, que têm as Escrituras no coração, que foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, que serão e permanecerão como salvos até o último dia, mas que esqueceram que estão diante de um Deus justo. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, mas Deus é justo. E os homens que não conhecem a Deus são aqueles que invertem e trocam a justiça pela injustiça. Como poderia Deus deixar passar em branco entre os seus tamanha indiferença? Não tem como. Por isso que o texto de Paulo vai concluir com a seguinte exortação. Versículo de número 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Como Paulo termina o seu argumento? Depois de ter chamado a atenção para a presunção dos judeus, que achavam que porque tinham a lei de Deus e porque cumpriam as leis de Deus, mereciam mais uma deferência maior de Deus do que, por exemplo, os gentios que deveriam ser condenados. Em segundo momento, Paulo chama a atenção para o fato da imparcialidade de Deus, para dizer o seguinte: Deus é um Deus justo, e mesmo você sendo salvo, a justiça de Deus há de se cumprir, há de ser feita. Mas o terceiro e último argumento é explicar a relação profunda que existe entre justiça e lei. Essa explicação que começa hoje, ela pressupõe num primeiro momento um entendimento maravilhoso das Escrituras. Um entendimento que hoje, se temos aqui juristas aqui no nosso meio, saberão muito bem o que isso significa. Lei natural. Todos os seres humanos, sem exceção, possuem em si algo como lei natural. Ah, mas puxa vida, tem pessoas que têm disfunção cerebral. Elas possuem a lei. O que elas não possuem é as condições para refletir sobre essa lei que está plantada no seu coração, mas a lei está ali. A lei está plantada nos corações de todos os homens e foi plantada por Deus, e é isso que Paulo está dizendo. E é isso que os religiosos não estão conseguindo entender, porque os religiosos acham que só eles têm a lei de Deus, porque eles têm a lei escrita, a lei de Moisés, e é verdade. No primeiro momento os judeus dizem, eles não têm a lei, nós temos a lei, e é verdade. O problema é que Paulo diz assim: meu filho, eles não têm a lei, mas eles têm leis. E esse é o grande problema. Porque o fato de eles não terem a lei escrita de Deus, não significa que eles estejam fora da lei de Deus. Não significa que só esteja debaixo da lei de Deus aqueles que conhecem, ou melhor dizendo, que detêm a lei de Deus. Pelo contrário, Paulo aqui está sustentando as mesmas ideias que ele estava sustentando outrora, quando ele chama a atenção para o fato de que não importa quem seja, há no seu coração uma coisa chamada lei. Como é que sabemos que tem essa lei? Porque você tem uma outra coisa que Deus te deu, que se chama sindérese, que se chama testemunho da consciência. A tua consciência testemunha esta lei.
Como é que uma pessoa, mesmo não conhecendo a lei, pode saber que algo que ela cometeu é errado? Como é que uma criança pode ter a noção do erro sem conhecer a lei? Porque existe nela tanto a lei de Deus plantada, como uma coisa chamada testemunho da consciência. E é para isso, esse testemunho da consciência que eu queria chamar a tua atenção para o término da nossa exposição de hoje. Você pode levar a sua vida de qualquer jeito, mas Deus te deu um superpotente gravador. Pendurou ele, como diz Schaeffer, no seu pescoço. E não tem como tirar esse gravador do seu pescoço. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, esse gravador capta. E ele roda isso toda hora para você. É o testemunho da sua consciência. É uma maldição. Sabe por quê? Você vai sair daqui, do Brasil, e vai lá para a Austrália, porque você acha que a mudança geográfica vai expulsar de dentro de você o testemunho da consciência. E quando você chegar na Austrália, o gravadorzinho está lá. É o testemunho da consciência. Ele está ali testemunhando para você o tempo todo. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E arrependimento, você sabe muito bem que não é um sentimento de pavor, não é um sentimento de trevas no coração. Arrependimento é uma posição diante de Deus, é uma posição diante da palavra, é a coragem de decidir obedecer a palavra de Deus, de obedecer a Deus. Se você tem acompanhado as exposições de Romanos, você sabe desde o início que Paulo se prontificou a uma só missão. Vocês lembram qual é? Conduzir os gentios e a igreja de Cristo Jesus à obediência do Rei do Universo, o Senhor do Universo. Só existe uma missão para a igreja: conduzir todos os homens, religiosos e não religiosos, à obediência do único Senhor desse reino, que é Jesus Cristo. Por isso, o arrependimento não é um mero sentimento de remorso diante do pecado. Arrependimento não é um sentimento que vai te corroendo e te enchendo de culpa. Arrependimento, meus irmãos, é muito mais do que isso. Arrependimento é a vitória contra o egoísmo. É a obediência a Jesus Cristo, para não se autodestruir. A obediência a Deus é o meio pelo qual Deus quer salvar você de se destruir a si mesmo e levar junto todos aqueles que estão à sua volta. Por isso, é preciso pregar o Evangelho na igreja, para que religiosos se arrependam, para que hoje, diante desta mesa, a gente possa tomar deste pão e deste cálice com dignidade. O arrependimento, ele exige de nós a consciência de que não vamos fugir de Deus. E isso é tão maravilhoso. Por que fugir do teu Salvador? Por que fugir daquele que vai ter misericórdia e graça sobre você? Por que fugir daquele que vai te perdoar os pecados? Vai te convidar, mesmo diante dos teus muitos erros, a participar dessa ceia, tão somente porque você se aproximou dele em arrependimento e fé, dizendo numa só voz: Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu não sou diferente de nenhum homem. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão. Talvez, se pudéssemos resumir tudo o que falamos hoje, talvez o mais importante de tudo seja descobrir que diante da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, pode se tornar imune. Porque assim, como a doença moral não escolhe classe social, não escolhe religiosos e não religiosos,
A graça de Deus repousa sempre em pecadores arrependidos. Não importa se eles são novos, se eles são velhos, se são homens, mulheres, se são ricos, pobres. Não vai olhar para a cor da pele, não vai olhar para a cultura, não vai olhar para a situação financeira, mas Deus vai acolher, pela sua misericórdia, pecadores arrependidos. Mas de uma coisa tenha certeza: Ele vai resistir com santa ira ao soberbo, porque Deus só dá graça aos humildes e resiste para sempre os soberbos. Jonas, eu preciso da graça de Deus, porque eu tenho medo de chegar o dia em que Deus há de julgar. E como diz o versículo 16, observe aí, isso acontecerá no dia em que Ele julgar os pensamentos secretos dos homens. E essa é a verdade. O Deus da verdade, Ele sempre traz à luz os nossos segredos. E os seus segredos estão agora diante de você, como esta ceia está diante de você. E você tem duas opções hoje, duas opções. Ou se arrepender dos seus pecados, pedir a graça de Deus, para que você possa resistir às tentações, ou você pode simplesmente dizer: eu não vou participar dessa ceia, porque eu não quero me arrepender dos meus pecados, porque eu não quero mudar a minha vida, porque eu não quero obedecer a Deus. Só existe um impedimento para você que é um filho de Deus, que é um cristão regenerado, eleito de Deus, de participar dessa ceia, de participar da ceia. E o único motivo se chama impenitência. Pecados não confessados, corações não arrependidos, por mais que sejam salvos por Deus, não são dignos de participar desse momento.